Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, amém? Deus abençoe a tua casa. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos. Estamos lendo o Evangelho de Marcos. Nós conversamos um pouco sobre o Evangelho de Marcos no domingo. Ontem de manhã nós já continuamos, lendo o Evangelho de Marcos no capítulo 1. No domingo nós temos uma introdução a Marcos, a João Marcos, falamos um pouco dele também. E hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 1 a partir do verso 21. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 21. Amém? Eu vou abrir aqui, deixa eu ver. Vamos abrir aqui também uma NVI para que a gente possa talvez, se preciso, fazer uma comparação, se preciso. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, você pode ter aí uma Almeida Revista e Corrigida, você pode ter aí uma Almeida, uma Corrigida e Fiel, ACF, tá? Nós vamos ler hoje, então, a partir do verso 21. Amém. Vamos lá, então. Abra sua Bíblia aí, vamos ler lá. Então, a partir do verso 21. Jesus, talvez na epígrafe da sua Bíblia, como diz a minha aqui, a minha epígrafe aqui embaixo, está dizendo ali, Jesus expulsa um espírito imundo, E se você olhar ali, tá vendo Lucas, 4, 31 a 37, é porque esta mesma passagem está também no Evangelho de Lucas, ok? Por isso que ele faz essa referência. Ele não faz essa referência para explicar alguma coisa, mas para dizer, essa mesma passagem você vai encontrar lá no Evangelho de Lucas, assim como tem passagens que se repetem nos 4 evangelhos, outras já não, ok? Então aqui essa passagem se repete no Evangelho de Lucas. Então verso 21, vamos lá? Diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Olha uma coisa interessante que a gente pode aqui só para conhecimento. Depois que Jesus ele foi, de certa maneira, rejeitado em Nazaré, ele fez de Cafarnaum a sua base, amém? O seu centro estratégico. Ele ia à sinagoga. O que era sinagoga? O nome da palavra sinagoga significa reunir. A sinagoga foi o que os judeus fizeram após eles irem para o exílio na Babilônia. Então, a sinagoga é onde eles se reuniam para adorar e para o ensino da palavra, para que a palavra e o ensino não se perdesse, porque não havia mais templo, não havia mais o templo em Jerusalém, estava destruído, e agora, então, eles formam essas sinagogas, que é um local onde eles se reuniam para adoração e para o ensino da palavra de Deus, o ensino da lei, No caso deles, o ensino da lei. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Muitas pessoas entendem isso aqui como um texto que está dizendo assim, por que ele ensinava como tem autoridade? Primeiro, porque ele vivia a palavra, óbvio, Ele vivia a palavra, ele não pregava uma teoria simplesmente, ele vivia aquilo que ele pregava, amém? Isso nos dá autoridade. Você tem autoridade a partir do momento que você vive aquilo que você faz, aquilo que você prega. Então Jesus tinha essa autoridade. O segundo fato de ele ter autoridade, por que ele diz ali, ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas? Porque os escribas, eles sempre ensinavam aquilo que outro mestre havia ensinado. Então eles repetiam o ensino de um mestre também. Tem este outro fator que se fala muito pouco, mas é mais ou menos assim, é como se eu fosse falar de filosofia aqui e eu fosse ensinar o que Sócrates falou. E Jesus não, Jesus era uma mensagem direta dos céus. Não passava por um intermediário, Era direto dos céus. Então Jesus ele estava pregando e ele tinha autoridade, e essa autoridade era perceptível, porque ele vivia e porque não havia um intermediário. Amém? Não era uma teoria de alguém, não era um ensino de alguém, era direto de Deus. Amém? Aquilo que Deus Pai falava, Jesus ensinava. Aquilo que ele fazia, Jesus fazia. Ele mesmo diz isso, nós vemos isso no Evangelho de João. Não tardou
que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Olha só, então aparece lá e se manifesta um espírito imundo. Naqueles locais onde o Espírito do Senhor está, onde a presença de Deus está, ouça isso que eu vou dizer para você. Quando a presença de Deus está num lugar, aquilo que não é de Deus não pode ficar. Então ali foi isso que aconteceu. Jesus estava lá e diz então que apareceu logo um homem que tinha um espírito imundo, né? Um demônio nele, possesso por um demônio. Esse demônio se manifestou. Ele não conseguiu ficar como? Escondido, oculto. Sabia disso que tem pessoas que têm, nem mesmo elas sabem muitas vezes, que tem um demônio escondido, oculto nelas. Então, esse demônio começou a falar através da boca dessa pessoa. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Então, ele veio declarar, né? O que Jesus está querendo aqui? Por que você veio aqui? Né? Você vê aquilo que nós falamos já no início aqui, que luz e trevas, ou melhor, em 1 João, né, na epístola 1 João, luz e trevas, elas não se misturam. E então, ele declarou que Jesus era o Santo de Deus, mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Por quê? Porque Jesus não quer que um demônio, ele não precisa de um testemunho das trevas para dizer quem ele é. Né? Ele não precisa disso. Então ele repreende aquele homem, aquele demônio, e diz: cala-te e sai desse homem. Então aqui nós já aprendemos que pode um espírito maligno possuir alguém? Pode. E aonde que ele fica? Dentro da pessoa. Porque ele está dizendo: sai desse homem. Ele não está dizendo sai, se está dizendo saia, porque ele está dentro. Melhor, né? De uma maneira mais simples. Então ele está dizendo: sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Por quê? Porque Jesus ele tem autoridade. Ouça bem, todo espírito imundo, todo demônio, ele tem que se submeter ao nome de Jesus Cristo. Ele tem que se submeter, ele tem que obedecer. E então ele agitou violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso, uma nova doutrina? Porque eles ficaram espantados que Jesus disse: sai, e ele saiu. Amém? E então, com a autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Olha só, eles lhe obedecem. Por quê? Porque eles têm que se submeter. Então aqui nós vemos claramente que existem dois reinos. Isso talvez seja a coisa mais importante, das coisas mais importantes para nós entendermos aqui. Que o reino das trevas, ele é uma realidade. E o reino do Senhor, o reino da luz, é uma realidade. Que os dois não se misturam. Os dois não têm nenhum tipo de aliança, de comunhão. Não pode, onde um está, o outro não pode estar. Então, se eu deixo lugar para Deus, o inimigo não vai ter lugar. Se eu dou lugar para Jesus, o inimigo não vai ter lugar. Se eu dou lugar para o inimigo, Jesus não vai ter lugar, porque eu permito, eu dou esta permissão através das minhas atitudes. E quais são as atitudes, pastor? Aquele que ouve as palavras e as obedece, esse está dando lugar, né? Aquele que ouve a palavra do Senhor, obedece a palavra do Senhor, esse está dando lugar a quem? A Jesus, ao Espírito Santo, a Deus. E aquele que não dá lugar, né? Aquele que não dá lugar para a palavra de Deus, aquele que não obedece, melhor dizendo, a palavra de Deus, ele dá lugar para o inimigo. Porque não existe um lugar neutro. Ou é reino da luz ou é reino das trevas. E ponto. Não há diferença. Significa que todas as pessoas que estão no reino das trevas estão possuídas? Não. Mas sofrem influência. Fazem a sua vontade. Amém? E ele diz ainda assim: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança
vizinhança da Galileia, daquela região da Galileia, por aquilo que Jesus havia feito num sábado dentro de uma sinagoga. Amém? Por ter pregado com autoridade, porque ele vive a palavra, porque ele está trazendo um ensino, uma mensagem diretamente dos céus, não há intermediário, ele não está falando em nome de um rabi, de um rabino, nada disso, ele está falando em nome de Deus Pai, sem intermediários. E também porque onde Deus está, o diabo não pode estar, onde a luz está, as trevas não podem ficar, e então ali há a manifestação de um homem possesso por um espírito imundo, e Jesus ordena que este espírito imundo saia, e ele sai. Então todos ficam admirados com a autoridade de Jesus, porque eles são obrigados a se submeter, não que eles aceitem. Ouça bem isso. Eles não aceitam. Eles são obrigados, amém? A se submeter. Em nome de Jesus, amém? Ao nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, amém? Glória a Deus por isso. Quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar este dia diante do Senhor. E queremos declarar ao Senhor que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família pertence ao Senhor, ao reino de Deus e não ao reino das trevas. Por isso, Senhor, nesse dia derrama da tua graça, do teu amor, do teu poder sobre todos nós. Nós ordenamos que todo mal vá embora em nome de Jesus Cristo, porque é para o Senhor que nós entregamos a nossa vida, o nosso coração. Para Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que voltará. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, em nome de Jesus. Por isso, Senhor, toma conta das nossas vidas, toma conta da nossa casa, toma conta da nossa família, traz libertação, traz cura, traz restauração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus.